Fala conosco mais uma vez, através agora da Tua Palavra, e Tu que conheces cada coração que está aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor por nós. Amém. Muito bom, hoje a gente vai falar sobre o propósito e a presença. Muito tem se falado sobre a presença de Jesus, né? E nós temos falado sobre isso, né? Amando pessoas, fazendo discípulos. E você gostaria de experimentar mais da presença de Jesus? Sabe a presença dele? Então a gente vai falar sobre a presença. E falar como é que esta presença pode, assim, ser algo de uma outra dimensão nas nossas vidas, não é? Mas para falar sobre isso, eu quero fazer um raciocínio com você, para mostrar como é que a gente pode entrar nessa dimensão da presença, né? Acho que para enxergar melhor os próximos slides, teria que reduzir aqui um pouco a luz aqui da frente. Nas TVs vai ficar perfeito, mas aqui, diminuir um pouco a iluminação aqui na frente, né? Para eu mostrar para vocês alguns slides aqui que são coloridos, né? Dá para diminuir mais um pouquinho, talvez? Não sei. Não sei. Quem quiser dar um painel de LED para nós, pode ser, irmãos, não tem problema, tá certo? Não? Se quiser, estamos à vontade. Muito bom, deixa eu perguntar aqui, não é? Vamos lá. Que número você está vendo aqui? Alguém está vendo um número aqui? Quem não está vendo número nenhum? Deixa eu ver. Quem não vê número nenhum? Obrigado, não estou sozinho nesse lugar, graças a Deus. Não vejo absolutamente nada. E agora, os meus amigos aí? Estão vendo agora, os meus amigos que não viam? Está conseguindo ver? Quem não estava vendo, está vendo agora? É. Então, vamos lá. Vamos testar mais uma vez. Que número que tem aqui? Ah, não é possível, gente. Só tem um monte de coisa colorida. Quem é que também não está vendo 29 que nem eu? Não vê 29? Maravilha. Não fique triste, tá? Não fique. Nós somos especiais, escolhidos por Jesus. Vamos ver mais um? Tá? Agora sim. O pessoal que está vendo, você pode não falar nada agora? Você fica quietinho. Você já sabe que está vendo, beleza? Não. Para de rir. Ó, você não pode falar nada agora, tá bom? Vamos lá. Assim. Ah, desculpe, é o 29, esqueci de mostrar o outro lado. Ó, nós que não estávamos enxergando, ali, ó, tem o 29 mesmo, tá? Agora o próximo slide, vamos ver. Avança para mim aí, porque... Olha só, tem 3 números aí, não fala. Os meus amigos parecidos comigo, o que nós estamos vendo aí? O que nós estamos vendo, gente? Nada, um monte de coisa colorida. Gente, eu não consigo enxergar número nenhum. Mas o que eu fiz? Eu fui lá no editor de imagem, eu cliquei na imagem e ele mostrou as 3 cores principais. Eu fui lá e eu troquei uma cor, certo ou não? Foi o que eu fiz nos outros. Quando eu troquei uma cor, agora eu consegui enxergar. Que número que tem aí? 527. Então, se você não conseguiu enxergar, se você não consegue enxergar nada em cima, que nem eu, parabéns, você é daltônico do verde para o vermelho, do vermelho para o verde. O daltonismo é essa dificuldade da gente conseguir processar as cores. O nosso olho tem um pequeno problema, onde ele não consegue discernir se é verde ou se é vermelho. Tá certo? Então, vamos aplaudir as pessoas especiais que não conseguem ele ainda. Mas o que a gente quer dizer com isso? Agora, como é que eu consegui fazer isso se eu não enxergava nada? Eu chamei a minha esposa, certo? Não? Eu fui no site que testa daltonismo, e eu fui lá, amor, fala que número que é esse? Ela falou, esse é o 2. Eu falei, tá bom. Aí eu copiei a imagem e salvei com um nome. Esse é o 2, beleza? Entendeu? Então, pode ter coisas que nós não estamos vendo. Isso vai nos levar a tomar decisões ruins com muitas consequências negativas no futuro. Precisamos de pessoas que nos ajudem a enxergar as coisas de um outro modo. Não é verdade?
Quantas vezes a gente olha e fala, não é. Mas é porque nós enxergamos. Talvez tenha uma questão. É lógico que eu estou fazendo uma comparação aqui, né? Já existe um óculos que você coloca e o daltônico consegue ver as cores, né? Então, tem vários tipos de dificuldade de ver as cores, né? Alguns mais fortes, mais fracos. Mas agora eu quero falar da gente enxergar as coisas da perspectiva do coração. Quantas vezes nós estamos olhando para uma situação e nós não estamos vendo o que realmente ali é importante? Já aconteceu com você, não? Já aconteceu? Comigo já aconteceu várias vezes. A minha esposa fala isso, fala, não é, amor, tá vendo? Né? E como nós os homens gostamos de dizer, você está errada. Às vezes elas estão erradas. O sorriso, poucas vezes, né? Isso não poucas vezes. Mas sabe o que eu aprendi? Eu aprendi, se a minha esposa está falando alguma coisa, se um amigo meu está falando alguma coisa, eu deveria prestar atenção, porque pode ser que seja eu que não esteja enxergando. Então, sabe, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de amigos que nos ajudem a enxergar. Aí, quando o coração está afetado, gente, os olhos deixam de enxergar a verdade. Olha esses dois textos aqui. Meu filho, dê-me o seu coração, que os seus olhos tenham prazer em seguir os meus caminhos. Você vai ver na Bíblia que olho e coração está totalmente conectado. Não é? Olho e coração está conectado. Quando o coração está endurecido, os olhos vêm de maneira endurecida. O texto de Lamentações 5,16 diz assim, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós porque pecamos. Por isso caiu doente o nosso coração e por isso se escureceram os nossos olhos. Olha que coisa tremenda isso. Quando o coração adoece, os olhos também mudam. Então é quando o coração está amargurado e triste, tudo você olha por essa lente da tristeza. Mas também se o seu coração está alegre, cheio de fé, de esperança, você vê as situações de uma outra maneira. Amém? Está claro isso, irmãos? Então é por isso que, não é, quando o coração deseja muito uma coisa, é somente isso que os olhos enxergam. E aí nós podemos ser facilmente enganados. Quando você quer muito uma coisa, quando você quer demais uma coisa, quando você está querendo muito isso, então você só vê isso, você bota um filtro. Então tudo que acontece na sua vida é porque Deus está tentando dizer uma coisa a favor ou contra aquilo. Por que você só pensa naquilo? E às vezes Deus está querendo falar outra coisa com você. Quando a gente tem uma ideia fixa, está focado numa coisa que a gente quer demais, nós podemos não enxergar claramente os riscos envolvidos. Nós podemos nos precipitar. Estão acompanhando aí? Então o que acontece? Nós precisamos de ajuda para enxergar. Quantas vezes, aí, dá um exemplo simples, você quer tanto trocar de carro, quero trocar de carro, ver um carro. Aí você vê, passa aquele carro que você gosta, aí passa 3 carros iguais, não é? Enquanto você está ali, sei lá, na rua, você fala, é de Deus, mano, Deus quer que eu compre esse carro. E passou da cor que você queria. Então, Deus está dizendo, aí você vai e passa em frente de uma loja de automóveis e você olha e tem um carro lá da mesma cor. Fala, não, só pode ser de Deus. Aí você entra, não é? O que acontece? O seu nome é aprovado imediatamente no financiamento, é Deus. Aí você compra um carro em 60 parcelas, sai feliz da vida, não é? Com uma dívida. E chega para sua mulher, amor, Deus nos deu um carro. Tudo bem aí, não? Tá. Essa história é hipotética, tá? Se é de alguém, por favor, hipotética. Nós temos que tomar cuidado. Então, o que acontece é que existe uma tendência da gente se focar em nós mesmos. E o Paulo está dizendo assim, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para a gente poder enxergar aquele que é incomparável, maravilhoso, aquele que nos ama.
que sejam iluminados a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Não é só nessa vida, gente, tem mais. Tem muito mais vida para a eternidade, tem muito mais vida para outras coisas do que aqui. Mas a gente foca muito aqui, né? Que conheçam o quê? As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E a incomparável grandeza do seu poder, para conosco que cremos. Poder que atua em nós conforme a sua força poderosa. O que Paulo quer dizer é, ele realmente vai fazer tudo aquilo que ele diz que vai fazer. Então ele fala, abre os olhos. Quando nós temos os olhos abertos, a gente não se precipita. A gente começa a enxergar. É verdade, há uma oportunidade. Pode ser o contrário. Deus manda entrar na terra prometida e tem muito gigante. Tem ou não tem? Ai meu Deus, vamos morrer. Falou, não, é lá mesmo, vai. Vai que eu vou dar a vitória para você. Amém, irmãos? Nós precisamos dos olhos abertos. Então, mas nós temos uma igreja, a igreja nessa presente geração, em todo o mundo, ela é formada mais por cristãos preocupados consigo mesmos. Nós tivemos recentemente no encontro, não é, do movimento global de jovens, na cidade do Porto. Eu estive lá tiveram vários líderes, e eles falaram tantas coisas importantes. Inclusive hoje quero falar com vocês algo que a gente ouviu lá, tremendo. E o que eles observam é o seguinte, e também fomos num outro encontro de líderes e pastores aqui também no Brasil, e existe essa mesma percepção. As pessoas, elas estão muito preocupadas com a sua vida pessoal. Elas estão praticamente vivendo pensando apenas em si mesmas. Veja, não está errado você buscar as coisas boas. O problema é que quando só as coisas boas é o que você procura, só uma vida melhor abençoada. Olha que 2 Timóteo diz, virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Então as pessoas, hoje você pode abrir o seu celular e escolher o que você quer ouvir. Aí tem um pessoal que só fala aquilo que você quer, então então tá bom, você pode escolher. E nem sempre aquilo que a gente precisa ouvir é aquilo que a gente quer ouvir. Mas hoje você pode escolher. Então há muitos pregadores, profetas, bispos, apóstolos, pastores, líderes, homens, mulheres. E o negócio é o seguinte, é tudo para o sucesso, é tudo para ser feliz, e eles usam a Bíblia. Bom, irmãos, a Bíblia sempre vai continuar sendo a verdade, amém? Mas o diabo tentou usar a Bíblia de um jeito distorcido com Jesus, não é verdade? Ele tentou usar, e deu uma distorcida. Então a gente não pode se limitar meramente a ouvir, a guiar a nossa vida. Presta atenção, não guia a sua vida pelo que os outros dizem, guia a sua vida pela sua intimidade com Jesus, ouvindo dele, amém? Aí o que os outros dizem podem confirmar. Então nós temos que tomar muito cuidado. Instrua com mansidão, diz Paulo a Timóteo, aqueles que se opõem, na esperança que Deus os leve ao arrependimento. E assim conheçam a verdade, então voltarão ao perfeito juízo, escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazer o que ele quer. O grande desejo do inimigo das nossas almas, não é destruir a gente, é fazer com que a gente faça tudo aquilo que a gente quer. Aí a gente se destrói sozinho. A maioria dos seres humanos vão se destruir sozinhos, se eles fizerem apenas aquilo que eles gostam, porque o egoísmo domina. Deu para entender essa parte, irmãos? Então precisamos abrir os olhos do coração. O que isso tem a ver com a presença e o propósito? Pois exatamente é a presença e o propósito que nos livram de viver uma vida assim, sem sentido. Então a gente pode continuar vendo, ainda tem outros textos que diz que nos últimos dias haverá tempos difíceis, as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. É esse tempo ou não é? Gente, a corrupção está, praticamente no nosso país, a corrupção está autorizada. Está autorizada. É um negócio de doido. As pessoas só amarão a si mesmas e o dinheiro, serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais, serão ingratos.
não terão afeição, não vão perdoar, vão caluniar outros, não vão ter controle, autocontrole, serão cruéis, trairão os amigos, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder que lhes dá a verdadeira devoção. Ele está falando de pessoas que estão dentro das igrejas, não somente as pessoas más deste mundo. Então, qual é a instrução, qual é a orientação que Paulo dá então ao seu filho na fé? Ele diz: fique longe dessa gente. Nossa, pastor, você não tem uma mensagem mais legal para falar hoje? Estou precisando ser motivado aqui. Estou motivando você a não jogar sua vida fora. Amém. Vamos permitir que Deus abra os nossos olhos, porque tem coisa maior. Tem coisa maior. Tem coisa muito maior. Então, para de buscar de Jesus somente para ter uma vida melhor de bênçãos. É o alerta que o Espírito Santo está fazendo. Pare de buscar Jesus só para ter uma vida mais bem abençoada, para tudo dar certo, para tudo correr bem, para não ter nenhum problema, para ter mais dinheiro, e depois ter outro carro, e depois ter mais uma casa, depois ter mais dinheiro. Jesus é muito mais que um resolvedor de problemas, amém, irmãos? Jesus é muito mais do que um distribuidor de bênçãos. E por favor, não caia na armadilha. Tá bom, não vou pedir bênção nenhuma, não vou pedir nada para Jesus. Se Ele quiser, Ele me dá. Não, a Bíblia diz, vocês não têm porque não pedem. O problema é que vocês pedem pelos motivos errados. E você e eu, meu irmão, minha irmã, nós somos criados para algo muito maior do que viver para nós mesmos. Você foi criado para algo muito maior do que viver para si mesmo. Esta mensagem é contrária a muitas mensagens que são pregadas em púlpitos, igrejas, em lives, porque é uma mensagem que faz você olhar para Jesus e perguntar: Senhor, o que tu queres? Não é a mensagem onde Deus está à nossa disposição como um garçom dizendo: o que você precisa? Eu vou te dar tudo o que você quiser. A ideia de que a igreja existe para, Deus existe para servir as pessoas, quando nós somos chamados a servir a Ele, amém, irmãos? Então essa mentalidade nos priva, sabe do quê? Exatamente do melhor. Essa mentalidade de busca do que só o meu, me priva de ter a verdadeira vida e a verdadeira alegria que eu poderia ter. Na hora que você se entrega a Ele e busca a vontade de Deus, tudo o resto é acrescentado. Mas a gente precisa obedecer. Então, basicamente, o que é que Jesus faz, né? Todos os quatro evangelhos, eles terminam da mesma maneira, com Jesus falando sobre duas coisas: o propósito, que é a missão, e a presença, o poder, a autoridade do nome dele. Se você quer experimentar o poder e o fogo de Deus, todo mundo queremos o fogo, precisa viver o propósito dele para a sua vida. Não tem fogo na minha vida, tem no outro, porque talvez o outro esteja vivendo o propósito, esteja buscando a Deus, fazendo o que Ele quer, e as coisas estão, e ele está tão feliz, e a coisa acontece. Está entendendo, gente? Então, estou contrastando aqui duas mentalidades. Veja Jesus falou o seguinte: se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos, amem uns aos outros como eu amei vocês. Depois ele vai dizer: aquele que me ama, me obedece. E eu virei, vou fazer morada nele e eu vou me revelar a ele. Aí essa pessoa que me ama, me obedece, que me revelei a ele, fará as mesmas obras que eu faço, e tudo o que ele pedir no meu nome eu farei. E aí esta pessoa, por causa que ela tem esta capacidade, eu vos digo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, então agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Este é o propósito, e eu estarei com vocês todos os dias, com milagres, com poder, com a minha presença. Esta é a presença, amém, irmãos? Mas tudo começa lá. A gente quer a Ele mais do que as bênçãos dele. Então, essa vida onde as coisas são maravilhosas, que acontece quando nós estamos buscando o propósito.
Não fique triste, porque você pode estar achando que eu estou falando que aquele seu projeto de prosperar na sua empresa, de ter um negócio, eu vou jogar isso fora. Qual era o outro extremo? Vou largar tudo para seguir a Jesus. Não é verdade? Não. E aí você fica pobre, e aí você fica precisando de todo mundo dar dinheiro para você poder então servir a Deus. Será que é isso mesmo que Deus quer, gente? Amém? Aí fica com o pires na mão, vivendo de favor para você fazer a obra de Deus. Ele não falou isto. Ele falou que todas as coisas seriam acrescentadas. Então não é para largar trabalho, não é para voltar. É para você apontar tudo isso que você tem na direção dEle. Amém? E aí isso vai multiplicar. Só que o seu coração não está mais preso a isso. Deu para não ir nem para lá e nem para cá? Ficou no equilíbrio? Porque Deus não tem desequilíbrio. O problema está no desejo egoísta do coração. O porquê eu faço o que eu faço? Eu faço para Jesus ou por mim? Eu faço para Jesus, mas eu também faço por mim. Então você faz só para você. Porque na hora que você faz para Jesus, o seu já está garantido. Amém, irmãos? Porque Ele está junto com você. Está junto com Jesus, você acha que vai faltar comida? Se tiver uma pedra, vira pão. Se tiver um peixe, não é? Vira uma peixada, certo ou não? É isso ou não? Se tiver um hambúrguer, vira um churrasco de wagyu, de carne nobre. Jesus, é Jesus, gente, é Jesus. Só que ele vai junto com você, Ele quer alimentar mais uns 50, uns 100, porque Ele não faz só para nós, Ele usa a gente para fazer para outros, amém, irmãos? A ideia de família é a ideia de Deus, Ele quer mais gente. Então com isso, claro, a gente começa a perceber, não é? Que Jesus, então, o que Ele faz? Ele nos promete a sua presença e o seu poder, se ousarmos cumprir a missão. Façam discípulos, façam pessoas que me conhecem, pessoas que me amam, pessoas que me obedecem, como você. Leve outras pessoas. Eu quero que eles experimentem o que eu dei para você. Alguém que me conhece, alguém que me ama e que me obedece e recebe tudo que já é seu. Amém, irmãos? Aquele que obedece a Jesus, todas estas bênçãos correrão atrás de você e te alcançarão. Mas na hora que você começa a correr atrás das bênçãos, o propósito está para lá. Por que a bênção corre atrás de você? Porque você vai na direção do propósito, então todas as bênçãos vão te alcançar. É por isso. Na hora que você corre atrás da bênção, você deixa de olhar, de correr para o propósito. Então, vou mostrar para você 4 textos e você vai ver que está tudo lá. Quando Jesus termina o tempo dele aqui, o ministério dele aqui, as últimas palavras são todas iguais. Só em João que tem no final do capítulo, que depois que ele termina, tem um episódio extra, que é Pedro. Pedro estava lá dizendo, não sou mais. Eu não consigo. Eu não vou dar em nada. Eu vou ter que virar pescador de novo. E Jesus vai lá só para restaurar Pedro e perguntar, e aí, Pedro Rogério, você me ama? É o suficiente, apacenta os meus cordeiros. E os meus fracassos? E a minha incapacidade? Eu estou perguntando se você me ama. Mas o que eu não sei, eu estou perguntando se você me ama. Então você vai fazer as mesmas obras que eu faço. Você vai ver que comigo tudo é poderoso. Amém, irmãos? Ele vai lá para tirar Pedro do buraco que está lá, porque tinha negado 3 vezes. Então, falhar não é um problema para Jesus. O problema é não permanecer nele, é não voltar. Olha o texto de Mateus 28. Então Jesus se aproximou e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que eu tenho ordenei a vocês. Esse é o propósito. Se você fizer isso, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A presença. Marcos, Jesus disse,
Vão ao mundo inteiro, anuncie as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Esse é o propósito. Vá às pessoas, não guarde para você. O que é o resultado de cumprir o propósito? É a presença. E os sinais seguirão os que creem. Vocês expulsarão no meu nome demônios, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes, vão pegar em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão, impor a mão sobre os enfermos, eles serão curados. É o poder, porque a presença de Jesus tem o poder de Jesus. Porque, gente, ninguém consegue curar ninguém, é só Ele que faz, amém? Nós somos apenas os encorajadores, os portadores da mensagem. Eu não tenho o poder de curar você. Fui num evento recentemente que estava lá, o Randy Clark, Randy Clark conhecido por curas, sinais e milagres, e ele começou assim: por favor, não venha ninguém para frente. Não vou orar por ninguém. Eu não tenho o poder de curar ninguém. Eu só vejo o que Ele está fazendo e concordo, porque é Ele que faz todas as coisas. Certo, Rafael? Legal, né? Legal. A questão é, você crê? Se você quer, Deus faz em você aí mesmo. Então, irmãos, a presença. E Lucas, sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. E que a mensagem de arrependimento, mensagem do quê? De arrependimento para o perdão dos pecados, esse é o propósito, seria proclamada com a autoridade do seu nome a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são as testemunhas disto. Está começando com vocês. Propósito. E qual é o resultado de a gente andar no propósito? Agora envio vocês a promessa do meu Pai, que é o Espírito Santo. Fiquem na cidade até que sejam revestidos de poder do céu. Amém. Estão vendo, irmãos? A presença segue o propósito. A presença não está somente quando nós adoramos. A presença não está somente quando a gente sente algo bom. A presença não está só quando você está no seu quarto orando e se quebranta. A presença está às vezes naquela pressão, naquela luta, naquela dificuldade, onde tudo está dando errado, mas você permanece em Jesus, e aí a presença dele está, no meio da tempestade. Aí você fala: Senhor, tem uma tempestade, vento, acalma, mar, aquieta. A presença de Jesus está no meio daquela tempestade, Ele está andando sobre as águas. Amém, irmãos? Não, quando tiver tudo certo na minha vida, aí tem a presença de Jesus. Que nada, a presença está na tempestade. A presença está quando, não é? A presença dele está lá. E em João também tem. Mais uma vez, disse Jesus: paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, eu os envio. Propósito, eu envio você. Para fazer o que eu faço. Presença. Soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Nos 4 evangelhos, na mesma sequência. O propósito e a presença. Eu fiquei muito chocado porque quando a gente viajou para esse encontro, eu tinha um esboço da próxima mensagem que eu ia pregar. Eu estava ali pensando: Senhor, e Ele falou para mim: a minha presença se manifesta quando se cumpre a missão e o propósito. Eu estou com isso na minha cabeça. E aí vem o pastor Joaquim Landvist, é muito difícil falar o nome dele, da Suécia. E ele fala a mesma coisa. Ele fala esses textos. Ele falou bem melhor que eu, né, irmãos? Está certo ou não? Mas eu chego lá e estou pensando, né? E o Senhor falando assim: eu quero que nessa comunidade, porque, irmãos, eu penso nessa comunidade o tempo todo. E se você pensar nessa comunidade, Deus vai te mostrar coisas poderosas, amém? Quando você começa a pensar nos outros, a revelação de Deus sobre você aumenta. E eu estou lá: Senhor, o que é que o Senhor quer dizer para nós? Qual é a mensagem que o Senhor quer reforçar? Ele falou: o meu poder, os meus milagres, a minha presença, vem quando se cumpre a missão.
E aí vem o Joaquim lá e fala esse negócio, usa esses textos. Eu falei, obrigado, Jesus. Obrigado. Aí vem outro e diz assim, a missão não é nos confins da terra. A missão começa em Jerusalém. Ela começa em casa. Ela começa perto. Nós temos que corrigir. Os nossos olhos precisam ser abertos para enxergar o que o Senhor quer. Nossos olhos precisam ser abertos para mostrar que o melhor, que não é possível separar a presença de Jesus do propósito de Jesus para cada um de nós. Então há um propósito para você. Nós somos chamados a experimentar a presença enquanto cumprimos o propósito. A presença seguirá o propósito. Ele prometeu estar conosco quando nós estivéssemos ocupados, alcançando o coração de outras pessoas para Ele. Vocês estão aí, não? Amém? O problema é que isso tira o foco de nós, não é verdade? Tira o foco egoísta, tira o foco de chegar de manhã e só ter aquela lista de bênçãos, só trazer problema para Jesus. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu tenho não sei o que eu faço. Deixa eu dizer, todos esses problemas, sabe o que você faz? Continua orando, mantenha a lista e busque, amém, irmãos? Mas, e a missão? Ele vai dizer o seguinte, deixa comigo isso aqui, está aqui. O que você pode fazer dessa lista? Nada. Então deixa comigo. Você faria algo por mim? Você compartilharia a sua fé com uma pessoa? Você oraria por alguém? Você daria o testemunho do que eu fiz na sua vida? Você estaria disposto a fazer algo assim, meio maluco para mim? Amém, irmãos? Mas nessa parte a gente levanta e vai embora. E sabe o que é o pior? A gente leva a lista com a gente. E Jesus fica lá, deixa a lista aqui. A gente não deixa com Ele. Não é? Quando você... Pesquisei imagem de missionário. Volta para mim, por favor. Tá difícil aqui, a gente... Você pesquisa imagem de missionário, você acha a imagem como essa? Pessoa sozinha com Bíblia, mala. Ou pessoas na África, e gente pobre, e está tudo certo. Mas essa ideia mostra uma coisa que está longe. E Jesus falou o seguinte, não é? Ele falou o seguinte, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre você, e você será minha testemunha em toda parte. Em Jerusalém, em casa, na Judéia, na vizinhança, em Samaria, nas cidades próximas, e nos lugares mais distantes da terra, que é o último é o lugar mais distante da terra. Mas nós queremos começar pelo lugar mais distante da terra. Vocês farão as obras que eu faço. A gente quer ressuscitar um morto de 4 dias. E Deus está falando o seguinte: aquela pessoa fala para ela aquilo. Mas Senhor, fala o que o Senhor ama ela. Quantas vezes Deus já me pediu para falar uma coisa tão simples? Fala para ela que eu me importo e que eu estou vendo e eu amo. Eu chego lá e falo, olha. E a pessoa fala obrigado. Ela chora, ela abraça, fala. E eu precisava ouvir isto. Amém, irmãos? Mas a gente joga essa mentalidade religiosa, essa comparação, eu tenho que fazer algo muito grande, aí as pessoas vão ver como eu sou poderoso. Ninguém é poderoso, Ele é poderoso. Nós somos os vasos de barro, amém, irmãos? Só que a presença está dentro. Ele já deu o Espírito Santo, Ele já limpou a gente. Você tem o Espírito Santo, não tem? Você crê em Jesus? Então você tem Ele aí. Mas a presença dEle é quando Ele se revela, se manifesta. É quando Ele fala, vamos fazer alguma coisa juntos. Os adolescentes e crianças podem ser missionários em suas escolas. Pode convidar um amigo para a célula. Nós podemos ser missionários em nossa cidade. Não começa nos confins da terra. Um dos pastores lá contou um testemunho que ele pregou isso na igreja dele, do propósito, e um garoto falou assim, tá bom, amanhã eu vou na escola, Jesus, vou convidar a primeira pessoa que eu encontrar. E ele foi lá e encontrou um rapaz que não conhecia direito,
convidou ele para ir, olha, vamos lá em casa, tudo, vai ter um encontro legal. Então ele contou assim, tipo uma festa. Ele só não falou que era uma célula, né? Então o outro garoto falou, legal, vou para uma festa. Então ele pegou, né? Era numa segunda noite, ele pegou, depois ele conta o testemunho, o garoto. Ele foi botar uma roupa bonita e ficou pensando, pô, vou encontrar umas menininhas lá, tá certo? Não. Passou até um perfume, ainda arrumou o cabelo. E quando ele chegou lá, pensando que ia encontrar uma festa de adolescentes, aquela coisa toda, chega uma mãe, abre a porta. Oi, tudo bem? Ele fala, nossa, tem adulto? Eles estão na Suécia, né? Aí ele entra, encontra o pessoal, um tem um violão, outro tem um carrom. E os caras começam a cantar, vamos cantar. Ele fala, meu Deus, eu não tenho que cantar. Aí só canta música de Deus nesse negócio. Aí começaram a orar, e cada um orando, e falou, eu não vou orar. Aí ele pensou, cara, cada um está orando na sua vez aqui, meu. Vai chegar na minha, o que eu vou dizer? Não vou falar nada. Quando chegou na dele, ele falou, o meu avô está com câncer terminal, tem alguns meses. Podemos orar por ele? Vamos. E toda a célula, tinha umas 10 pessoas, orou por ele. Uma célula de adolescentes. Passou uma semana, a mãe dele ligou para ele na escola e falou, filho, eu tenho uma boa notícia. O seu vô saiu o resultado dos exames. Ele não tem mais câncer. Desapareceu tudo totalmente. E o garoto fez a pergunta, mãe, que dia que ele fez o exame? Ele fez o exame na terça-feira tal, no dia seguinte da célula. Esse rapaz voltou para lá e falou assim, eu quero conhecer isso que você tem. A presença de Jesus estava lá, amém? Mas porque aquele garoto fez um ato muito simples de missão. Ele convidou alguém, vem, vamos lá em casa. Amém, irmãos? Vamos lá louvar a Jesus, pode aplaudir Ele. Estamos esperando ressuscitar Lázaro. Mas o Senhor está dizendo, eu estou com você em todos os detalhes da sua vida. E aí, você imagina a alegria? Você imagina a alegria? O vô curado, a família toda alcançando. Irmãos, eu quero terminar contando uma história que eu ouvi no próprio Joaquim, é um evento histórico. Que mostra o que Deus pode fazer quando as pessoas têm um propósito. Quando as pessoas têm um propósito. Este aqui é um navio fabricado em 1905, um transatlântico. Empress of Ireland, a imperatriz da Irlanda, que fazia Canadá, Inglaterra, Quebec e Londres. Ele naufragou em 1914, 2 anos após o Titanic. 1.477 passageiros a bordo, 1.012 morreram. Inclusive, eles estavam pensando naquela época, né? Não pode acontecer uma desgraça 2 vezes, né? Porque o Titanic, né? Que tinha lá também 2.200 passageiros, né? 1.500 morreram. Mas o que aconteceu? Aconteceu uma tragédia. Depois de 8 anos na rota, num dia de muito nevoeiro, mas um nevoeiro muito grande, o que aconteceu foi que, por vários erros de todos os lados, havia um cargueiro norueguês transportando carvão, e o transatlântico estava fazendo uma manobra para mudar de rota. O cargueiro bateu exatamente no meio do transatlântico, fez um buraco no meio, e começou a entrar água. No caso do Titanic, que bateu no iceberg, demorou 3 horas e meia para ele começar a afundar. 3 horas e meia para poder tirar as pessoas. E que olha a história do Titanic, não tinha colete salva-vidas suficiente. Os botes não estavam no lugar certo, não tinha bote para todo mundo. Era a primeira viagem do Titanic. Esse barco, por causa da experiência do Titanic, ele tem construção diferente, ele tem colete salva-vida em excesso, ele tem botes também suficientes. Só que como ele bateu na lateral, ele fez assim, ele virou de lado. Começou a afundar. O Titanic levou 3 horas e meia para poder afundar.
A imperatriz da Irlanda demorou 14 minutos para afundar. E como ele adernou de um lado só, os botes salva-vidas aqui ficaram inutilizados. E os desse lado, se você soltava, ele batia no casco e não chegava na água. De todos aqueles botes, só 3 desceram, se não me engano, 3 ou 5. Um com as pessoas despencou do meio. Água gelada do mar do norte do Atlântico. E o que acontece? O que acontece é que nessa tragédia, as pessoas que estavam perto dos armários de salva-vidas, de bilhete salva-vida, esses conseguiriam se salvar. Então as pessoas que estavam perto desse colete de salva-vidas começaram a pegar os coletes. E muitas pessoas estavam na água. Dentro dessa viagem tinha 170 pessoas do Exército da Salvação. Eles estavam indo para uma conferência cristã em Londres. E havia 120 jovens, adolescentes de 16 a 18 anos. E sem que ninguém falasse nada. Esses jovens estavam perto do local onde tinham salva-vidas. Eles tinham pegado os salva-vidas. Mas só, você entende, uma quantidade pequena de pessoas conseguiu pegar. Porque logo ele começou a afundar. E um monte de gente na água, mas ninguém ia conseguir ficar se movimentando e boiando durante horas até chegar ao resgate. Estamos em 1914, gente, certo? Então, sem ninguém falar nada, sem ninguém dar uma instrução, esses jovens, 120 jovens, começaram a tirar os seus coletes salva-vidas e jogar para as pessoas. Um por um, foi tirando um colete e jogando para alguém na água que não tinha colete. E os passageiros contaram isso depois, e havia uma situação, e teve um homem, 38 anos na época, ele estava lá, na água, e uma mocinha veio, uma jovem, de 18 anos, mais ou menos, ela veio nadando, pulando as ondas ali, chegou e jogou o colete para ele. Ele falou assim: eu não posso pegar isto. Você tem metade da minha idade, você tem uma vida pela frente. E ele jogou o colete de volta. E ela ficou uma fera, ela ficou furiosa e falou assim: você tem que pegar esse colete. Diz que ela ficou brava com ele. Ela ficou brava. E ela disse assim: eu vou morrer melhor do que você nesta noite. Porque eu sei para onde eu vou. Mas se você morrer sem nascer de novo, você vai estar separado de Deus para sempre. Isso não pode acontecer. Então pega o colete. Eu estou dando o meu colete para você, porque Deus está te dando outra chance para você conhecer a Jesus e dizer sim para Ele. Eu já iria para Jesus de qualquer maneira. Eu posso ir agora. Eu posso ir agora. Você não. Isso é um senso de propósito. Eu fico imaginando a presença de Jesus, que fez 120 jovens, sem ninguém falar nada, tirar o colete e entregar. Você vai estar comigo hoje. Salva alguém que ainda não me conhece. 465 pessoas foram salvas. Sabe, irmãos, a gente ouve uma história dessas, né? Se fosse, eu acho que na igreja de hoje, talvez o jovem tivesse aquele: graças a Deus, Jesus, que eu fiquei perto da parte dos coletes, que o Senhor me deu o colete para eu me salvar. Eu acho que essa seria a oração. Ai, foi um milagre. Então, quando a gente tem uma perspectiva da eternidade, quando nós temos a perspectiva do propósito, a coisa muda. Pode subir a banda aqui. A gente vive pensando que há uma outra vida. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida em favor dos seus amigos. Eles fizeram isso. E nem conheciam as pessoas. No que o nosso coração está focado? O que o seu coração está focado? O que é que você está sempre olhando e buscando?
Se só tem você nessa lista, ou a sua família, tem alguma coisa errada. E a presença de Jesus pode não estar se manifestando como poderia. O que tem dominado os nossos olhos? Jesus deu para você uma nova vida? Deu ou não deu? Deu para você o Espírito Santo? Deu ou não deu? Deu. Jesus deu a você também um propósito. E a mim também. Jesus me deu uma nova vida. Jesus me deu o Espírito Santo dele. Jesus me deu um propósito. Mas Ele quer que eu desfrute da presença dele. De uma vida realmente, naturalmente sobrenatural. De uma vida onde a gente tem alegria. A gente viu um testemunho hoje aqui do Iago, né? Cadê o Iago? Mas teve que ter uma pessoa, não teve? Que falou, vem. Teve alguém que teve que ir até você. Teve alguém que orou e falou, Senhor, eu quero que ele também. Eu quero que ela também. Teve que ter alguém que te insistiu um pouco com você. E a alegria da gente ver Jesus tocar uma pessoa, pelo qual nós fomos o instrumento para chegar lá, é muito grande. Está feliz aí, Rose? Está feliz? Está feliz, Rose? Tá? A gente não pode fazer o que Jesus faz, mas Ele não fará sem nós, porque Ele escolheu fazer assim. Ele está nos chamando para uma vida muito cheia da presença dEle. Esse é o convite que Ele tem para nós hoje, amém? Vamos ficar de pé. Não quero nada além de ti. É mais que tudo que eu sonhei, tudo que achei que eu queria é bem menor que te conhecer. Agora sou teu e tu és meu. És o tesouro que encontrei. Eu vou ficar pra todo sempre no prazer do teu olhar. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Essa semana faleceu a dona Jovelina, mãe do Edson. Vem aqui, Edson. Vem aqui, Cris. Alguns de nós fomos lá. E aí eu estava lá e começou a chegar gente, né? E tinha umas crianças chorando. Falou, porque a avó Jovelina, ela
ela ia me buscar lá na favela. E ela me trazia na igreja. Mesmo quando eu não queria, ela ia me buscar. E ela fazia o bolo tão gostoso. E tinha lá uma mais velha, né? Tinha um garoto mais novo, devia ter uns 11 anos. Comprou. Ele estava chorando. Um garoto pobre, mas ele estava dizendo: ela vai fazer muita falta. Sabe por quê? Porque ela estava cumprindo a missão o tempo todo e não aposentou, não parou. Aí chega outro rapaz com a camiseta da academia, da FIT, ele estava trabalhando. Ele chegou e falou assim: sabe, a dona Jo, ela foi me buscar com 4 anos de idade e me levou para ouvir sobre Jesus. Eu vou ser ordenado pastor agora, e é por causa dela que eu estou aqui. Eu não podia deixar de vir aqui. Você entende os efeitos de cumprir a missão, a gratidão, a festa nos céus. E tinha muita gente lá, né, Edson? E estava lá 3 dos 4 filhos. O Brasil Palumbo, ele é o mais velho. Está lá fazendo missões em Portugal, ele é pastor lá. Tem o Edson aqui que é pastor. Tem 2 irmãs, a Rita e a Raquel. A não ser com o Palumbo, eu trabalhei com todos eles, não é? Com a Raquel e Valentim, eu cuidei dos adolescentes. Com a Raquel, ela trabalhava lá, acho que na livraria, na parte... Isso, junto com a Mércia ali. Quando eu trabalhava em tempo integral lá na nossa igreja sede. E eles são os 4. Pessoas de uma só palavra, pessoas íntegras, pessoa que você pode confiar. Pessoa que sempre vai cumprir o que disse. Sabe o que é isso? É o legado, não é? Então, é bom quando falece assim, né? Então, Edson, obrigado. A gente vai orar por vocês assim, tá, né? Então, assim, era um enterro alegre. Sabe o que é um enterro alegre? É muito legal o enterro alegre. A pessoa chorava, mas também tentava pensar porque foi, não, só ficou as coisas boas. A presença de Jesus estava ali no momento. Oh, irmãos, Deus nos chamou para algo muito maior, amém? Fico muito feliz de ter o Edson, a Cris aqui e outros. Tem outros aqui também, tem mais pastor. Chamei ele aqui por causa dessa questão da sua voz, coincidentemente, né? O Senhor está chamando a gente, irmãos. Coloca a mão no seu coração aí. Nós somos chamados para amar pessoas e fazer discípulos. Esse é o nosso chamado. Amar pessoas e fazer discípulos. Ele vai fazer isso através de pessoas. Eu quero orar. O que podemos orar aqui? Talvez tenha corações sem propósito. Talvez você está aqui, mas não tem propósito. Você diz assim: não tem propósito para mim. O Senhor quer curar o seu coração. Ele está dizendo para você 3 coisas. Se você tem dito que você não tem propósito, o Senhor está dizendo: eu estou com você. Pare de se comparar. Para de se comparar. Permaneça em mim, obediência e amor. Seja fiel nas pequenas coisas que eu estou pedindo a você. Busque a mim. Busque a mim, me desça. E os dons e tudo que você precisar virá. E toda a provisão virá. Então nós queremos orar para você. No seu lugar mesmo. Que você sente que talvez você está dizendo assim: eu não tenho propósito. Mas o Senhor está dizendo: há propósito, sim, há propósito. Eu não terminei ainda. A sua carreira não acabou. Você ainda não terminou aquilo que eu te pedi. Então se levante. Você que está dizendo que não tem propósito, o Senhor está dizendo: eu tenho propósito, sim. Eu tenho propósito, sim, sim. Eu tenho propósito, assim. Eu tenho propósito. E você que está pensando, que está com o coração frio, pensando que acabou a missão, pensando que agora acho que não é mais para mim, eu já fiz o bastante. Paulo disse: eu completei a carreira, guardei a fé, então agora eu vou. Ninguém precisa ir antes de completar a carreira, antes de completar o chamado, antes de completar a corrida.
E essa corrida que às vezes você parou, o Senhor falou, levanta. Se você só levantar e correr, você já é mais que vencedor. Porque na minha corrida, todo aquele que termina é mais do que vencedor. Não importa se caiu, importa que eu sustento você e que eu levanto você. Amém. Então não são essas orações que nós vamos fazer aqui, por esses corações. Aquele que talvez não tinha propósito, e aquele que talvez você disse que, aquele que talvez você fala, não, acabou. Mas o Senhor tem propósito para nós, amém, irmãos? Coloca a mão no seu coração, começa a orar. Mas Senhor, eu me arrependo de dizer que não tenho um propósito se eu tenho a Ti. Eu me arrependo de ter parado quando eu devia continuar. E o Senhor está restaurando você agora. Ele está restaurando você agora. Ele está restaurando você agora, Senhor. Ele está restaurando você agora. Ele está restaurando, creia. Creia, não desanime. Não importa se foi. E se você acha que não tem propósito, o Senhor está dizendo, eu tenho propósito sim para você. Oh, Senhor, toca os corações. Pai querido, da mesma forma que a minha mãe passou tanta aflição aqui na terra, Pai, mas uma coisa ela fez, ela permaneceu em Ti em todas as fases, Pai. E eu quero declarar agora o mover do Teu Espírito Santo, o Teu amor e a Tua bondade. Alcance os corações, Pai, que talvez nunca tiveram uma oportunidade ou nunca decidiram, Pai, que decidam hoje em aceitar esse convite de cumprir uma missão maravilhosa, Pai, em nome do Senhor Jesus. E daqueles que já decidiram, Pai, mas por algum motivo distanciaram, eu quero declarar agora uma paixão nova. Eis que faço novas todas as coisas, o teu passado não vai mais interferir. E daqueles que ainda têm paixão, Pai, mas querem um nível ainda maior, eu também declaro agora, receba agora graça, alegria e esperança. Eu estou contigo. Receba uma alegria, uma paz, uma tranquilidade agora, dizendo, filho, eu sempre estarei com você. Vou te guiar a lugares que você jamais imaginava, porque eu sou o teu Deus. Vou usar aquilo que você tem, os seus 5 pães, os seus 2 peixinhos, para cumprir a missão. Erga o teu rosto agora e veja, a tua salvação vem do alto, vem do Senhor. Receba alegria e esperança para cumprir a missão. E eu sempre estarei com você todos os dias. Minha graça te basta, pois o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Vai valer a pena em ti, por causa da tua graça e da tua bondade. Vamos declarar em ti, somos mais do que vencedores, mais do que vencedores. O teu sacrifício lá na cruz, tua morte e a tua ressurreição, foi uma obra completa e plena, que sempre vai valer a pena. E quando perguntarem o que é que aconteceu, nós vamos declarar, você vai declarar, foi pura graça de Deus, foi pela graça, foi pela graça. Teu coração está sendo curado agora, talvez uma mágoa, um rancor que te distanciou do propósito, você está sendo curado agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca, só apenas abra, eu vou te conduzir a curar muitos corações, e o meu nome vai ser honrado e glorificado. Amém. Obrigado pela oportunidade. E talvez você fale, ainda nem conheci Jesus, acho que é só de ouvir falar, mas hoje você pode encontrar Ele. Se você nunca entregou de fato a sua vida a Jesus, aí mesmo onde você está, faça isso agora, coloque a mão no seu coração e fala, hoje eu me rendo, Senhor. Hoje eu quero ter a tua vida na minha vida. Eu quero registrar esse dia de hoje, 20 de outubro de 2024, como o dia que eu realmente decidi me entregar totalmente a Ti. Faça isso.
Faça, você tem que fazer com as suas palavras. Diga: eu te convido a ser o Senhor da minha vida. Me arrependo de viver uma vida para mim mesmo. Eu te convido para ser o Senhor da sua vida. Faça essa oração se você reconhece que precisa viver realmente uma experiência verdadeira com Ele. E só levante a sua mão que eu quero orar para você. Pai amado, sobre esses que fizeram essa oração hoje, levantar as suas mãos, Senhor. Eu peço, enche-os com Teu Espírito Santo, enche com a Tua alegria. O nome deles está escrito no Teu livro agora. Eles têm a vida eterna porque creram em Jesus, mas eles vão desfrutar de algo ainda muito mais poderoso, que é a Tua presença real na vida deles. Glória ao Teu nome. Vamos aplaudir a Jesus por isso.